Hola, sétimo ano. Vámonos a nuestra aula de espanhol. Vamos começar com a correção das atividades da aula passada. Muito bem. Começando com a interpretação de texto. Relaciona las perguntas com las afirmaciones. Fabiana, ¿le gustaba andar en bici en el parque? Aurora, ¿juega videojuegos y ve dibujos animados durante la tarde? No anda en bici todos los días. Y o Diogo jugaba al fútbol con sus amigos en la calle y pasó su niñez en una estancia. Marque B para verdadeiro ou F para falso. A Diogo le encantaba jugar con videojuegos? Falso. Fabiana creció en Buenos Aires. Verdad. A Fabiana le gustaría que su hija tuviera una niñez como la suya. Verdad. Aurora no tiene una niñez feliz. Falso. Diogo y Fabiana concluyeron que Aurora necesita tener más contacto con la naturaleza. Verdad. Muito bem. Retira del texto 6 nombres de juegos y juguetes infantiles. Fútbol, escondite, canicas, muñeca, andar en bici y videojuegos. Continuando. Juegos infantiles. Identifica el juego según las definiciones. Juego infantil que se practica con pelotitas pequeñas, normalmente impulsándolas con dedo para que rueden, choquen y entren en un rollo del suelo llamado guá. São pelotitas pequenas, las canicas ou, se a gente fosse dizer aqui no Nordeste, bila. Armação plana e muito ligeira sobre la qual se extiende e pega papel ou tela, com uma cola de cintas a trozos de papel, que sujeta com hilo muito largo. Se arroja ao aire para que o viento se eleve. La cometa, que seria a tradução, seria pipa, papagaio, raia, depende da região. Juego, que consiste em sacar de várias divisiones trazadas en el suelo y sin pisarlas, enterro que se desplaza con un pie, mientras se sostiene el otro en el aire. La raiuela, no caso aqui é amarelinha ou macaca. Juego, que consiste en encontrar ao que se ha escondido, el escondite, ou a tradução, esconde-esconde. Muito bem. Los juguetes. No caso tem essa imagem aqui, não é? E temos que fazer a relação entre eles. Los abuelos de Lalo prometieron llevarlo a una tienda de juguetes para que le elija un regalo para su cumpleaños. Observa la imagen y relaciona el número con el nombre de los juguetes. Monopatín, 7. Videojuego, 4. Muñeca, 1. Bici, 8. Oso de peluche, 2. Patines, 9. Aro, 12. Rompecabezas, 6. Pelota, 5. Cochecitos, 3. Yo-yo, 11. Trompo, 10. Quase todos dá para perceber bem direitinho, exceto o trompo, que é o peão. Muito bem, vamos lá. Parque de diversiones. Observe el parque de diversiones. ¿Ibas muchos a ese tipo de parque?
¿Cuál es el juego o juguetes que te más gustaba? Compara tus recuerdos con un compañero y luego repite las palabras a enseñar. Muito bem. Temos aqui columpio, que é a gangorra, balancim, que é o balão, tobogã, que é o escorrega, palomitas, que são pipocas, globos, que são os balões, e carrossel, que é o gira-gira. Continuando. En una red social, en conmemoración del Día del Niño, muchas personas pusieron sus fotos antiguas. Observa algunas publicaciones y completa los espacios con las palabras de la caja: canicas, muñeca y tobogán. Hashtag Día de los Niños. Uno de mis mejores recuerdos de niño era jugar a las canicas con mis amigos. ¿Ya han descubierto quién soy? Muito bem. Camila Mendes. Quando niña, passava toda tarde jugando com Nina, mi muñeca preferida. No he mudado mucho, ¿eh? Hashtag Día de los Niños. Hashtag Día de los Niños. Me acuerdo muy bien ese día. Mi hermano estaba con miedo de bajar el tobogán. Agora sigue o exemplo, escreveu acontecimento importante e feliz de tu niñez. E trae uma foto para compartilhar com os companheiros. No caso, era uma resposta personal. Agora vamos à nossa parte gramatical, pretérito imperfeito do indicativo. Vamos lá. Observe as frases del recuadro, em qual tempo verbal estão escritas. Quando era niña, jugaba com mis amigos en la calle. Cuando mis abuelos vivían con nosotros, íbamos todos los domingos al parque. Antes no tenía ninguna preocupación, solo pensaba en divertirme con mis amigos. Era feliz y no lo sabía. As frases expressam acontecimentos que ocorreram em um período de tempo passado. Os verbos destacados estão no pretérito imperfeito do indicativo, que tem os seguintes usos. Muito bem, todas essas frases aqui estão os verbos, estão no pretérito imperfeito do indicativo, que dá a ideia de passado, principalmente, era, jogava, vivia, íamos, tinha, pensava, era e sabia. Todos estão no passado. Eles vão usar, olha o seguinte uso. Primeiro uso, hablar de ações habituais no passado. Falar de ações habituais no passado. Usamos o pretérito imperfeito para falar de acontecimentos que tinham o costume de ocorrer dentro de um largo período de tempo. Por exemplo, quando era niña, veía muchos dibujos animados y lo que más gustaba era el Pokémon. Quando era menina ou quando era pequena, via muitos desenhos animados e o que mais gostava era Pokémon. A frase expressa que durante um longo espaço de tempo, ou seja, a niñez dela, ou seja, a infância dela, a pessoa viu desenhos animados repetidas vezes. Também usamos o pretérito imperfeito para descrever pessoas, coisas ou situações do passado. En la casa donde vivia, havia um lindo jardim com muitas flores e eu tinha um perro que se chamava Guido. Na casa em que morava, havia um lindo jardim com muitas flores e eu tinha um cachorro que se chamava Guido. Ou seja, aqui,
É usado, né, para descrever pessoas, coisas ou situações do passado. No caso aqui, a casa dela. Usamos também o pretérito imperfeito para fazer comparações entre o passado e o presente. Antes, no había tantos coches en la calle. Actualmente hay mucho atasco y embotellamiento. Antes, não havia tantos carros na rua. Atualmente, há muito atraso e engarrafamento. Ou seja, o verbo havia aqui, ele está sendo usado, né? O pretérito perfeito está sendo usado para fazer um comparativo como o que era antes, antigamente, com o que acontece hoje. Viu? As 3 utilidades dele. Usar um longo espaço de tempo, né? Acontecimento comum a um longo espaço de tempo. Fazer o quê? Descrever pessoas, coisas ou situações do passado e fazer um comparativo entre o passado e o presente. Nessas 3 situações, vamos usar o pretérito imperfeito do indicativo, que é conjugado da seguinte maneira. Vamos conjugá-lo aqui, ó. Observe a formação do pretérito imperfeito para verbos regulares, viu? Aqui, vamos ver somente os regulares por enquanto. No caso, verbos terminados na primeira conjugação, que são os AR, segunda conjugação ER e terceira conjugação IR. Vamos ver aqui o da primeira conjugação, o verbo rugar. Yo rugaba, tu vos rugabas, ele usted rugaba. Nosotros rugábamos, vosotros rugabais, ellos usted rugaban. Se fosse outro verbo terminado em AR, como o verbo hablar. Yo hablaba, tu vos hablabas, ele usted hablaba. Nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos usted hablaban. Ele soa bem estranho, mas é assim mesmo. O verbo soler, ou seja, terminado em ER. Yo solía, tu vos solías, ele usted solía. Nosotros solíamos, vosotros solíais, ellos ustedes solían. Se fosse outro verbo como, por exemplo, beber. Bebia, bebias, bebia. Bebíamos, bebiais, bebiam. E o verbo reír, terminado em IR, né? Tem a mesma terminação dos verbos terminados em ER. Vejam, é a mesma. Yo reía, tu vos reía, ellos te reía. Nosotros reíamos, vosotros reíais, ellos te reían. Foi o verbo partir. Yo partía, tu vos partías, ellos te partía. Nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos te partiam. Ou seja, ó, a conjugação dos verbos no pretérito imperfeito ocorre retirando a desinência de passado da pessoa à raiz do verbo. Estudiar, tirando a desinência ar, temos a raiz do verbo estude. Por ser um verbo regular, a raiz não sofre nenhuma modificação. Viu? Nos verbos regulares, ele não vai a raiz do verbo, ou seja, essa primeira parte não sofre nenhuma alteração, ele só tira o AR. No caso, como é terminado em AR, a gente vai retirar o ARzinho do final e acrescentar o aba. Estudiar, estudiaba. Ó, as regras são: verbos terminados em AR, a terminação do passado em aba. Verbos terminados em AR e R, terminação no passado ia. Logo, retiramos a informação da pessoa segundo a tabela anterior. Observe que a primeira pessoa e a terceira pessoa são sempre iguais em todos os verbos. Aba, aba, ia, 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 ia.
No caso, no pretérito imperfeito só tem 3 verbos irregulares, ou seja, molezinha. O verbo ir, ser e ber. Que fica iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban, que é o verbo ir, né? O verbo ser, era, eras, era, éramos, erais, eram, ou seja, tá bem em português, exceto por aqui que seria um M. E o verbo ber, né? Quer ver? Beia, beias, beia, beiamos, beiais e beia. Muito bem. Lembrando, ó, a desinência do passado para os verbos terminados em AR é aba e não ava, como no português. A desinência para os verbos regulares terminados em ER leva o tilde em todas as pessoas. E aí, ó, em todos os terminados em ER e R tem um acento agudozinho. No caso, em espanhol, o tilde. Agora vem a nossa atividade dessa semana, né? A página 133. E é somente ela para essa semana. No caso, vocês vão separar as frases segundo a informação expressada, que é uma ação habitual, uma descrição do passado ou uma comparação entre o antes e o agora, que é as 3 utilizações do pretérito imperfeito. Depois escolher qual era a forma correta, né? Para do verbo no pretérito imperfeito, né? Para essas frases. Ok? Muito bem. Com isso, nossa aula vai chegando ao final. Não se esqueçam de deixar o comentário ou curtir porque está contando como chamada. E mandem as fotos dessas atividades respondidas até as 8 horas da noite. Com isso, a nossa aulinha vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.